Oi, ai, foi. Queridos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos com uma proposta esse mês, o mês da família. Nós começamos isso semana passada lá na quadra e vamos estender por todo o mês de maio, exceto nos últimos 2 finais de semana, que será o aniversário da igreja. Então nós teremos pessoas de fora pregando e o tema já é específico, que é o tema voltado para a maturidade. No sábado estará conosco o pastor Genivaldo, no dia 28, e no dia 29 o pastor Márcio, manhã e noite. E nós também, para conduzir a adoração da igreja, o pastor Fabiano, que o Wesley já falou sobre o workshop que ele vai dar aqui, né? Ele vai estar conduzindo louvor nos dias 28 e 29 aqui na nossa igreja, que provavelmente o culto será lá na quadra também. A proposta desse mês é que nós dessemos voz às famílias da igreja. Então, hoje pela manhã, nós já tivemos o privilégio de ouvir o Francisco e a Sofia, que trouxeram uma palavra aqui para nós, falando sobre famílias fortes, são famílias que oram e famílias que deixam um legado. Hoje à noite vai ser o Marcelo e a Viviane, que estará ministrando aos nossos corações. Mas antes da gente passar a palavra para eles, eu quero chamar o Juninho aqui. A Rebeca pode trazê-lo, tá, Rebeca? O Juninho, a gente vai orar pela vida dele agora. Quero aproveitar enquanto o Juninho está vindo para cá. Eu tinha um pastor amigo, colega, nós fizemos faculdade junto, lá em... Pode chegar aqui em cima, filha. E ele, quando eu ia na igreja dele, ele virava e falava assim: queremos acusar a presença do pastor Paulo, né? E eu quero também acusar aqui a presença da nossa missionária Marilene. Cadê ela? Ô, Marilene, agora que você tirou a máscara, ficou mais Marilene, né? A Marilene é missionária da Junta de Missões Mundiais, a igreja faz parte do ministério dela e ela trabalha lá em Moçambique. Então, de vez em quando, ela manda notícia para a gente ora lá pelos furacões que passam por lá, não é verdade? E aí, depois de 3 anos, sem poder vir ao Brasil, hoje ela veio. Ela é tia da Rebeca, né? Por isso está aqui nessa noite, e provavelmente a gente vai agendar um momento para que ela esteja aqui. O Juninho, amanhã, vai estar passando por um processo cirúrgico, não é? E nós vamos estar intercedendo a Deus pela vida dele. Ele já está entrando na vantagem que quem vai anestesiar ele é o Rodrigo aqui da igreja, então já é uma coisa boa, não é verdade? O Rodrigo já assumiu o caso. Né? E é bom quando a gente está lá num lugar assim tão difícil e a gente tem um rosto amigo, né? Eu fiz cirurgia, o Rodrigo me anestesiou, Francisco teve no centro cirúrgico também. Isso é confortante demais para a vida da gente poder abrir os olhos e ver uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa amiga, né? Então nós vamos orar pela vida do Juninho e aproveitem, porque é uma das poucas vezes que você vai ver esse visual aqui. Nós vamos ter um outro Juninho. E agora vai ser Juninho mesmo. Vai ser Juninho. Então, você está vendo ele, provavelmente a próxima vez, daqui a um tempo, você vai ver a metade dele. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de te servir. E pelo privilégio que nós temos de, em momentos como esse, podermos recorrer ao Senhor e descansar o nosso coração nas mãos do Senhor. Toma a vida do Juninho em tuas mãos. Que essa noite seja uma noite de tranquilidade. E amanhã também, ó Deus, seja um dia de tranquilidade. Eu já oro agora pela vida do Rodrigo, ó Deus, que vai estar participando desse processo, pela vida do médico, o outro que está lá fazendo a cirurgia, ó Deus, todos os envolvidos. Nós pedimos que todo o conhecimento que o Senhor permitiu que esses profissionais adquirissem ao longo da sua vida, sejam usados agora, ó Pai, para tratar do teu filho. Cuida da vida dele, que seja uma recuperação abençoada e que no futuro ele olhe para trás e pense: valeu a pena esse dia. Que o Senhor abençoe essa família, a Rebeca também, dando a ela, Deus, força, visão para esse processo pós-cirúrgico que ela vai agora caminhar com o seu esposo. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, tá? E a gente vai estar junto aí, passando notícias aí o tempo todo. Marcelo, Viviane, por favor, cadê a Viviane? Eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, tá? O microfone aí você vai para a Viviane, né? Esse aqui, vai. O Marcelo vai deixar você falar? Vai. Ah, então tá bom. Então, Deus abençoe a vida de vocês.
Boa noite, igreja. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Muitas das vezes, né, a gente só fica ali no louvor, mas Deus usa a gente também de outras formas, quando a gente está disposto. Nós vamos continuar com o tema, né, Famílias Fortes e Igreja Forte. É o mês da família agora em maio, e o Espírito Santo colocou uma mensagem no nosso coração que nós iremos compartilhar juntos com a igreja. Né, como a gente está falando sobre famílias fortes, igreja forte, a gente escolheu, essa é uma pregação temática, né, essencialmente temática, então a gente escolheu um versículo que vai nortear tudo que a gente vai falar sobre essa questão do fortalecimento da família, que por sua vez implica naturalmente, inevitavelmente, quando isso acontece, no fortalecimento da igreja, que é o conjunto das famílias cristãs, né? Então, a gente escolheu o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1, tá? É uma ordem que o Senhor dá para todos os cristãos, e aqui a gente vai pegar essa ordem, essa exortação da palavra de Deus, e 10, desculpa, esqueci um 0 aqui. 10. Isso, a gente vai aplicar esse princípio no tema que nós estamos tratando. E a ordem que o Senhor dá para nós, que somos povo do Senhor, que somos igreja do Senhor, de um modo geral, é essa: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, ou no seu forte poder. É uma exortação para nós buscarmos essa força que nós tanto precisamos para a nossa vida, e aqui tratando do contexto do tema família, essa força que nós precisamos buscar no Senhor para a nossa família, que nós vamos aqui tratar, e mais especificamente, irmãos, já que nós temos essa ordem bíblica para nós, de que nós temos que nos fortalecer, e nós, enquanto família, devemos buscar esse fortalecimento no Senhor e do Senhor para a nossa família, a gente vai falar especificamente sobre alguns obstáculos que, naturalmente, qualquer um que deseje cumprir essa ordem bíblica para a sua vida, e aqui especificamente para a sua família, qualquer um esbarra ou inevitavelmente vai passar por esses obstáculos. Então, na verdade, o nosso tema são os obstáculos ao fortalecimento da família. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa noite, no mês da família, falando sobre família. A gente já esteve toda semana, na nossa semana de oração, falando sobre família, e a gente agradece ao Senhor por poder refletir e pensar sobre essas coisas, poder receber do Senhor através da sua santa, poderosa palavra, que é a própria ação do teu Espírito Santo sobre nós, direção para as nossas famílias, nos definirmos dentro de nós o que é isso que nós chamamos família, à luz da tua perspectiva e não da nossa. Num tempo, Deus, que as famílias estão sendo destruídas, é um tema tão importante de nós meditarmos, e nós agradecemos ao Senhor por podermos fazer isso em todo esse mês, especificamente hoje, nessa noite, falar sobre família e ainda falar sobre esses obstáculos que nós precisamos vencer, Senhor, para que a nossa casa seja forte, para que a nossa igreja também seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Nós oramos em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Bom, como todos nós, ou a maioria de nós já sabemos, estamos no mês da família, e a gente viu através da própria abertura, do culto de abertura, e tudo que já tem sido falado durante essa semana, que Deus foi aquele que instituiu a família. A família não saiu no coração do homem, saiu do coração de Deus. E, obviamente, ao Deus instituir esta família, ele tem propósitos para essa família. E, naturalmente, propósitos de Deus são propósitos elevados
para a família. Então nós vimos algumas coisas que a gente vai resumir dizendo que um desses propósitos elevados que Deus ele tem para a família, ao criar a família, é pensando na própria qualidade da vida humana. Esse é um dos primeiros propósitos, nós já vimos isso essencialmente na primeira pregação, onde abriu o mês da família. Por quê? Porque Deus disse, percebeu e viu que não seria bom que o homem vivesse só. E eu digo, a plenitude da vida, já que nós estamos falando que Deus instituiu a família pensando na qualidade da vida humana, um dos motivos é que a plenitude da vida ela só é possível quando ela é compartilhada com alguém. A solidão é uma das coisas mais tristes que o homem ele pode experimentar. Está aí o exemplo do filme Náufrago, que não nos deixa mentir e que retrata essa angústia da solidão na vida humana. Né? Depois você assiste o filme, que é um clássico dos clássicos, né? Mas retrata essa questão de quão terrível é para o ser humano criado por Deus a solidão. Também como um propósito elevado do Senhor para a criação da família, como segundo tópico, a gente também pode ressaltar, né, que Deus criou as famílias, né, para fazer uma geração e formação de uma semente piedosa, ou seja, uma descendência santa. Isso é, que os filhos eles fossem fiéis ao Senhor, de caráter marcado pela beleza do Senhor e de Jesus. Vamos ler ali em Malaquias 2:15, o que é a afirmação a respeito desse versículo. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à sua mulher. Isso está lá em Malaquias 2:15. Observem que com esse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que o propósito do Senhor para a união matrimonial, ele vai muito, mas muito além da vontade individual de cada um, de se unir ao seu cônjuge para ambos fazer um ao outro feliz. O objetivo principal do casamento, assim como toda instituição estabelecida pelo Deus Criador, é glorificar o seu nome. E também pensando, né, no porquê, nos propósitos elevados que Deus ele instituiu a família, agora pensando nessa situação humana pós-queda, nós vemos também que Deus instituiu a família para que através da família, ou seja, através de Jesus Cristo, que é, na sua parte humana, um descendente de uma família humana, o representante da humanidade, ele pudesse, então, através de Cristo Jesus, o seu Filho, a encarnação do seu Filho, em uma família humana, ele pudesse, então, salvar o homem do estado tão terrível que ele está. Esse é um dos propósitos pelo qual Deus ele criou a família também. E nesse contexto, como quarto e último ponto, como quarto e último propósito, também Deus criou a família para trazer luz ao mundo envolto em trevas sobre o que verdadeiramente é uma família e a sua indispensabilidade para a vida humana. Isso tudo que nós introduzimos, nós já vimos, né? Esse é apenas um pequeno resumo sobre o que já tem sido visto durante esse mês da família aqui na vida da nossa igreja. Então, a gente viu aí pelo texto que nós trouxemos de Efésios capítulo 6, versículo 10, que existe uma ordem de Deus para nós na direção de que nós devemos buscar o fortalecimento, seja esse fortalecimento individual ou seja esse fortalecimento nós como cristãos da nossa própria família. Agora, entretanto, o diabo ele quer e deseja o oposto a isso. Ele quer, na verdade, o enfraquecimento da família. Ele quer a destruição da família. Por quê? Porque a família é a base de absolutamente tudo na vida humana.
Você já parou para pensar e analisar e refletir sobre quantas pessoas literalmente tiveram as suas vidas desgraçadas por a falta de uma família, ou então por estar em uma família que é doente, ou seja, uma família, não uma família sadia? Você já percebeu isso? Isso é muito evidente, ainda mais nos dias de hoje. Por quê? Porque a família é algo essencial na vida humana. E como já foi enfatizado também no domingo passado pela família pastoral, o empenho, o desejo que o inimigo, as forças que o inimigo das nossas almas, ele tem investido, ele tem usado para tentar destruir, desestruturar as famílias, não é algo que está mascarado mais nos dias de hoje. Pelo contrário, as táticas do inimigo, elas são cada vez mais visíveis aos olhos de quem quiser enxergar. E para nós que temos o discernimento, né, sobre o que agrada e o que não agrada ao coração de Deus, é muito mais fácil de identificá-las com ainda mais clareza. Então, nós temos um inimigo. A sua família tem um inimigo. Não se esqueça disso. Se você soubesse, por exemplo, que alguém iria lá na sua casa, roubar a sua casa, fazer uma atrocidade, você não se prepararia? Então, é isso que nós estamos ressaltando e falando novamente. Nós temos um inimigo. A nossa família tem um inimigo e nós devemos, então, resolver esse problema como? Buscando esse fortalecimento no Senhor para nós e para a nossa família. Isso é uma coisa indispensável. Porém, obviamente, para que isso aconteça, a gente deve romper com alguns obstáculos, e é justamente esse o tema da nossa mensagem, que nós vamos refletir aqui. Quais são esses obstáculos? Quais são essas pedras que estão no nosso caminho, no caminho do fortalecimento da nossa família, para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual Deus criou esta família e nos colocou dentro dessa família. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui como obstáculo para o fortalecimento das famílias é justamente a falta de compromisso das famílias com Deus, mais especificamente a partir dos seus líderes. Falta de compromisso das famílias com Deus, especialmente falando na pessoa dos seus líderes, tá? Nós estamos aqui partindo do pressuposto bíblico que, naturalmente, inevitavelmente, o cristão, seja onde quer que ele esteja, ele é o líder espiritual da sua casa. Então, quando nós falamos de líder aqui, neste ponto, nós estamos nos referindo à autoridade espiritual do cristão dentro da sua casa. Logicamente, quando nós falamos de um lar cristão, essa autoridade ela fica mais evidente na pessoa dos pais, que são ali a autoridade constituída nessa família por Deus, mas não necessariamente. O cristão, mesmo que ele não esteja em uma família cristã, isso torna ele um líder espiritual da sua família, não importe quantos anos ele tenha. Ele é a luz do Senhor, ele é a autoridade espiritual do Senhor, a pessoa que Deus vai usar para transformar essa família. Então, esse é um grande ponto, e a gente tem alguns exemplos disso na Bíblia, dessa falta de comprometimento com Deus na pessoa dos líderes dessa família, daqueles que representam essa família diante de Deus. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Ló, né? Os irmãos que conhecem essa história, está lá em Gênesis 18, 19, né? Nós sabemos que, infelizmente, pelo menos é isso que nós conseguimos entender das poucas informações que nós temos sobre Ló e a sua família, é que ele não conseguiu conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a própria mulher de Ló, ela morre, né, virando pedra naquele evento da destruição de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, as suas filhas, elas têm ali um incesto com o próprio pai. E os próprios genros, né, que iriam entrar para essa família também não saem de Sodoma e Gomorra e são destruídos ali pelo juízo de Deus. Então, um exemplo negativo que nós temos na Bíblia. Podemos falar como exemplo também Davi, embora Davi
foi e é. Deus testifica que ele é o homem segundo o coração de Deus. A gente sabe pela sua história, né, que a Bíblia não esconde a história dos heróis da fé, embora ele seja um herói da fé. Está evidente para nós que ele teve muitos problemas na sua família, tanto pelo próprio adultério, né, que ele traz, isso automaticamente influencia, entra dentro da própria família, seja porque houve mais tarde, né, desenrolou-se mais tarde na sua família um incesto de um irmão com irmã, depois isso gerou um assassinato dentro da sua família, mais tarde o seu filho Absalão tomou o trono dele, então ele teve muitos conflitos, então nesta parte Davi ele se torna aí um exemplo negativo neste ponto, dessa falta de compromisso com Deus na pessoa dos seus líderes, enquanto representantes de Deus na sua família. Enquanto representantes de Deus. Enquanto luz de Deus para as suas próprias famílias. Tá? E aí a gente tem, obviamente, uma aplicação disso, que muitas pessoas, elas querem, né, que as pessoas da sua família se convertam. Isso é uma verdade que nós vivemos e eu também desejo a mesma coisa, mas às vezes o que também nós vemos muito é que essas pessoas não resplandecem na vida cotidiana da sua família a luz do Senhor, o evangelho em si, o que é ser um servo do Senhor. E isso é, infelizmente, um dos motivos pelos quais o fortalecimento da família ele é drasticamente afetado dentro da nossa própria família. Embora, obviamente, nós saibamos que a conversão, né, que é o desejo do nosso coração, a conversão da nossa família, embora isso seja uma coisa terrivelmente individual, pessoal de cada um, cabe a nós, enquanto servos do Senhor, enquanto cristãos, representantes de Cristo na nossa família, pregar o evangelho nesse lugar, e a melhor pregação dentro da nossa família é a vida, é o exemplo, inegavelmente. De forma bem prática, né, irmãos? O testemunho, ele é essencialmente válido. Eu digo ainda que ele é definidor no seio familiar. Observando, na verdade, a nossa conduta diária, que a nossa família terá ou não interesse pela vida cristã. Nós, enquanto cristãos, nós precisamos ser o maior espelho de Cristo para os nossos entes. E o ambiente familiar é o maior palco para a pregação do Evangelho. Será que nós estamos atentos a essa responsabilidade? Eu cito como um exemplo pessoal meu. Foi observando o exemplo do Marcelo que eu tive interesse pela vida cristã, pelo evangelho, foi observando a conduta dele. Eu digo que isso é plenamente possível quando se vive realmente uma vida íntegra de acordo com a vontade de Deus. E outro problema que tem causado aí o enfraquecimento da família, já que a gente está falando, né, que o nosso objetivo é buscar esse fortalecimento, e a gente está falando desses obstáculos, outra coisa que tem causado o enfraquecimento e tem causado isso de uma maneira tão forte dentro da família é a desvalorização da igreja e dos seus programas voltados para a família em todas as suas faixas etárias. Ou seja, nós estamos falando aqui afirmando que, infelizmente, por parte de muitas famílias, existe uma desvalorização àquilo em que a igreja, enquanto instituição, proporciona para o fortalecimento da sua casa, da sua família, dos casamentos. E aqui, irmãos, é bom a gente dizer que, embora, por exemplo, nossa igreja é um exemplo, nós não temos um ministério de casais hoje, mas teremos em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer absolutamente que a nossa igreja, ou que qualquer outra igreja que não tenha um ministério específico para casais, não tenha naquilo que ela faz inúmeras coisas que são intencionais para fortalecer a sua própria família. Tudo que a igreja faz, na verdade, é voltado
para a edificação das pessoas que estão aqui, voltado para a edificação da sua própria família. Essa é a função, por exemplo, de todos os dons que Deus dá a pessoas da igreja, dá à sua igreja, para que haja essa edificação. Então, entenda aqui o seguinte, que o maior beneficiado de todos os ministérios que existem na igreja, com seus, digo eu, exaustivos trabalhos, é você e a sua família. Tudo que é feito dentro de cada um dos ministérios da igreja é pensado em edificar a igreja. Essa é a finalidade de tudo que é feito aqui nesse lugar, adorar ao Senhor e edificar a igreja do Senhor. Então, se você e a sua família participam, por exemplo, da escola bíblica dominical, o benefício é seu, mas se você e a sua família não participam, por exemplo, deste ministério, o prejuízo também é seu. Eu digo aqui do fundo do meu coração, uma coisa que nós, enquanto servos do Senhor na nossa família, precisamos ser e fazer. Nós precisamos ser os maiores incentivadores da participação da nossa família na igreja em si, nos trabalhos que existem na igreja, naquilo que a igreja disponibiliza para a edificação dos seus membros. Nós temos que ser as primeiras pessoas a incentivar a participação. Nós temos que ser aquelas pessoas que movem céus e terra para que a nossa família, os filhos, o nosso cônjuge esteja participando daquilo que já existe na sua igreja e que só existe com a finalidade de cuidar de você, de edificar a sua vida. Todos esses ministérios que existem na igreja, eles estão em movimento, eles estão em ação, em busca de uma vitalidade espiritual sadia para todos os membros, para todos que integram a comunidade cristã. E cabe a cada um de nós realmente valorizar, contribuir para o exercício dessas funções, em que nós mesmos somos os beneficiados delas, como já foi dito, e também ser exemplo em nossas famílias, incentivando a participação de todos os nossos membros em todas as atividades da igreja como um todo, que a igreja como um todo exerce também para o bem de nossa vida espiritual. E ainda, num terceiro ponto, um outro obstáculo que nós temos aqui, que vamos tratar para o fortalecimento da família, é justamente a falta de desejo, falta de interesse de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, e que leva inevitavelmente para nós e para a nossa família uma ignorância da Bíblia, dos seus ensinos, dos seus princípios. Então, eu pergunto para mim e para você, que lugar a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem na sua casa? Que lugar a palavra de Deus ela tem na sua vida, na minha vida, enquanto representante de Cristo dentro da minha família, enquanto líder espiritual da minha casa? Qual é esse lugar? E aí a gente vê que as famílias, elas precisam urgentemente resgatar isso no cotidiano dela, a leitura, o estudo da palavra de Deus nos lares. Nós não podemos deixar isso somente para a igreja, ou que a igreja faça essa parte. Por exemplo, a gente tem um exemplo bíblico, todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, o exemplo do Timóteo. O Timóteo foi um cara que ouviu o evangelho através, muito provavelmente, da vida do apóstolo Paulo. Ele se converteu ao Senhor e ele se tornou um líder da igreja do primeiro século, um cara jovem, mas um cara que fez a diferença no seu tempo, um homem que é citado em quase todas as cartas do Novo Testamento. Paulo fala dele, o livro de Atos fala dele, mas
que foi um cara que teve base dentro da sua casa, porque o texto diz que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice foram essas ferramentas de Deus para ensinar a esse jovem os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, a ter um relacionamento com o Senhor. Aqui fica também um conselho, talvez um alerta aos pais. Eu queria fazer uma pergunta. O que você acha? Que a igreja ela tem o papel de instruir os seus filhos no caminho do Senhor? A gente consegue responder essa pergunta. A igreja ela faz o papel de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Logo, se vocês trouxerem seus filhos, né, como já foi mencionado, para a escola bíblica dominical, aqui para um culto, naturalmente ele será ministrado pela palavra de Deus. Mas, contudo, entretanto, essa responsabilidade, vocês que são pais, vocês que são mães, é de cada um de vocês, de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Conforme nós podemos citar aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 ao 9. Eu vou ler aqui com os irmãos. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto, eu acho ele fantástico. Ele demonstra de uma forma bem séria o tamanho da responsabilidade que pais e mães têm em mãos para com seus filhos no tocante à vida espiritual deles. Observe atentamente as diretrizes desses versículos que nós acabamos de ler. Olhe sinceramente para dentro de si e responda a si mesmo. Você que é pai, você que é mãe, quanto tempo você investe diariamente no crescimento espiritual do seu filho? Não tem como correr dessa responsabilidade, irmãos. Aqui na Bíblia, a Bíblia ela nos direciona a ensinar com persistência a palavra de Deus aos filhos. Não é algo opcional e nem mesmo ocasional, que acontece vez ou outra, de uma hora ou outra, mas o estudo da palavra de Deus é algo que deve preencher o cotidiano da vida familiar. Qual que é o teor? Qual será que é o teor das conversas que nós temos em casa, ou que vocês, pais, têm com seus filhos? A Bíblia ela deve ser o assunto mais comentado no dia a dia da família. Vocês precisam alimentar seus filhos de Bíblia todos os dias, conforme nós acabamos de ler, para que a palavra de Deus ela fique realmente gravada nas mentes, nos corações dos filhos, da nossa família. Não há fórmula mágica para o crescimento espiritual sadio. É comer realmente, é se alimentar de Bíblia. Essa é uma tarefa que ela não pode ser suprida por outra pessoa. Só você é pai, só você é mãe. Só vocês têm a dádiva de nutrir seus filhos com o que há de melhor na palavra de Deus, com ingredientes espirituais, todos os dias. E esses ingredientes, eles estão contidos na palavra de Deus, para que eles tenham um crescimento sadio. Se essa função, irmãos, ela for negligenciada, o que a gente vai observar? Nós veremos filhos realizados academicamente, profissionalmente, mas desnutridos na vida espiritual, mesmo sendo filhos de crente. E sobre essa coisa da Bíblia estar presente na nossa vida, queria compartilhar um pouco da nossa vida, né? Um exemplo que nós tivemos há algum tempo atrás. Eu tive a sacada de Deus de eu e a Nandi nós termos um momento de lermos a Bíblia nós dois juntos, porque eu já sempre li a Bíblia muito e ela também, mas algo junto, né? E poucos meses atrás, aí uns 3 meses mais ou menos, a gente conseguiu ler a Bíblia inteira juntos. Em momentos assim, coisa de meia hora por dia, sentamos ali no almoço, depois do almoço,
lemos a Bíblia. Hoje nós estamos fazendo devocionais, lendo livros voltados para a família, para o casal, junto à revista da igreja. Estamos fazendo isso. Por quê? Porque isso precisa estar na nossa família, né? Não é só a gente chegar em casa e Netflix, e diversão, e videogame, ou qualquer... A gente precisa ter na nossa família a Bíblia, conversar sobre ela. E, por último, né, um problema que tem sido devastador para o fortalecimento das famílias é a conformação com o mundo, a conformação com os padrões do mundo, que é justamente o contrário do que a palavra de Deus nos recomenda. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, especificamente verso 2, diz: não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Infelizmente, temos visto hoje que em muitas famílias existe essa certa conformidade com os padrões do mundo, dessa sociedade ímpia, dessa sociedade sem Deus. Nós temos visto muito claramente, como eu digo, nós já dissemos aqui, não é uma coisa que está velada, escondida, mas uma coisa escancarada. Nós vemos ideologias contrárias à palavra de Deus entrando dentro de lares cristãos, influenciando a vida de pessoas, de jovens, de pais, de esposos, de esposas, na direção contrária à qual elas deveriam estar sendo influenciadas. E eu pergunto, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Pela falta de influência que a palavra de Deus e os princípios extraídos da mesma, ela tem na nossa vida. Irmão, meu querido, entenda uma coisa. Todos nós não estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós não estamos em uma forma acabada, onde não seja possível que haja alterações em nós, em quem nós somos, ou que nós não sejamos mais influenciados por quaisquer coisas que sejam. Nós não estamos neste estado. O nosso estado é um estado de constante mudança. A cada dia nós estamos sendo moldados. Quer nós queiramos que isso aconteça, quer nós não queiramos que isso aconteça, nós estamos sendo moldados por coisas boas ou por coisas más. Sabe aquela máxima que às vezes nós escutamos do nosso cônjuge, que é assim: você não é mais aquela pessoa. Todo mundo já escutou essa máxima, né? Em um tom assim de perplexidade, né? Pois bem, essa é a mais pura verdade de qualquer pessoa. Ninguém é a mesma pessoa. Nós estamos mudando a cada dia. A vida nos muda e isso é absolutamente normal, porque nós não estamos prontos. Hoje nós gostamos de coisas que anteriormente nós não gostávamos. Ou o contrário, hoje nós não gostamos de coisas que anteriormente nós amávamos. Por que isso acontece? Porque nós estamos em mudança. Nós estamos mudando. O nosso pensamento muda. A forma como nós enxergamos a vida muda. As coisas mudam. E isso inevitavelmente, tudo isso que acontece conosco, naturalmente nos muda. E isso quer dizer, então, que aquilo que nos influencia tem o poder de fazer o quê? De determinar a nossa forma, o que nós seremos amanhã. Então, a conformidade com o mundo, já que nós estamos falando que isso é um obstáculo para o fortalecimento das nossas famílias, a conformidade com o mundo, ela se dá justamente através da influência que esse mundo, e aqui nós estamos falando
mundo, né? Nós estamos falando desse sistema de coisas que se opõem a Deus, tudo que se opõe a Deus dentro do sistema que nós vivemos, tudo isso exerce influência sobre nós, justamente por quê? Porque nós somos seres moldáveis. Então, a grande questão é o quanto o mundo exerce influência sobre nós ou o quanto a palavra de Deus, na pessoa do próprio Deus, exerce influência sobre nós. Essa é a grande questão. Esse é o fator chave, é o fator que determina qual é a forma da nossa família amanhã. E aí, a gente pergunta, diante disso tudo que nós falamos, o que fica de tudo isso? Desses obstáculos que nós devemos lutar contra eles. E para que a gente lute, é preciso, inevitavelmente, que nós os percebamos. Não tem como nós lutarmos contra uma coisa que nós não vemos. Mas esses são os nossos obstáculos. E tudo que a gente falou aqui não é nenhuma novidade. E por que não é nenhuma novidade para nós? É porque nós não tropeçamos, irmãos, nas grandes pedras. Nós tropeçamos nas pequenas. Os nossos erros, eles não estão em fazermos ou deixarmos de fazer coisas mirabolantes, complexas, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa família. Mas sim está onde? Nas coisas que são simples, nas coisas que são fundamentais, nas coisas pequenas dessa vida. Quais sejam? Primeiro, compromisso com Deus, a começar pelo cristão, pelo líder de sua família. Segundo, a valorização do que a igreja, enquanto instituição, oferece à nossa família. Terceiro, o interesse por esse contato diário que todos nós, enquanto servos de Deus, precisamos ter com a palavra de Deus, com a Bíblia, que levará inevitavelmente a uma conformação não com o mundo, mas com Deus. A nossa família, ela precisa, irmãos, estar diretamente, constantemente, sobre a influência da palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias, porque sob a influência do mundo, irmãos, quer nós queiramos que isso aconteça, ou quer que nós não queiramos que isso aconteça, seja esse mundo falando desse sistema que se opõe a Deus externamente a nós, ou falando do próprio mundo que existe dentro de nós, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, naquilo que existe em nós e que deseja aquilo que é mal, que se opõe a Deus, quer externamente, quer internamente, nós estaremos expostos a essa coisa. Tudo isso que existe lá fora de mal, que existe aqui dentro de mal, tem poder de nos influenciar inevitavelmente. Então nós precisamos ter a palavra de Deus nos influenciando todo dia. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, não só no domingo à noite, onde nós vimos aqui celebrar ao Senhor, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A Bíblia precisa nos influenciar, porque senão nossa família, ainda que cristã, será destruída, irmãos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então nós precisamos assumir um compromisso de amor mútuo entre nós cônjuges, entre os pais, entre os filhos, um compromisso de cultivar a espiritualidade da sua família. É a sacada de você perceber na sua família que você é aquele que pode fazer a diferença ali. Não tem outra pessoa. Deus pode usar, pode, mas você é a luz do Senhor naquele lugar. Passe a enxergar as pessoas da sua família como, nossa, eu preciso, essa aqui é a minha responsabilidade diante de Deus. Eu preciso
cuidar da vida dela, ela precisa cuidar da minha vida, enxergar o outro como aquele a quem nós devemos este cuidado, este fortalecimento dentro da nossa própria casa. Sabe, irmãos, quando nós não cumprimos com esse papel, nós inevitavelmente acabamos por contribuir para ser mais um modelo distorcido de família. Acabamos por mostrar à sociedade mais uma instituição familiar falida, como inúmeras outras que têm se definhado em meio a tantas ideologias e princípios contrários à vontade de Deus. A gente não pode negligenciar nesse sentido, a gente não pode contribuir para que o mundo olhe para nós e veja o fracasso da família, mas pelo contrário, nós precisamos ser aquele modelo de família segundo os padrões de Deus para que a sociedade possa se espelhar em nós. Se nós não fizermos isso, nós não iremos refletir a glória de Deus por intermédio da nossa família. Agora nós iremos fechar com um pequeno poema, eu entendo assim, é uma oração em forma de poema, oferecido, dedicado às famílias cristãs. É um autor cristão que eu não consigo falar o nome, por isso eu não vou citar. Um Padrão para o casal cristão. Deus fez de nós uma família. Precisamos um do outro, amamos um ao outro, perdoamos um ao outro. Nós trabalhamos juntos, nós nos divertimos juntos, nós adoramos a Deus juntos. Juntos nós usamos a palavra de Deus, juntos nós crescemos em Cristo, juntos nós amamos os nossos filhos espirituais e todas as pessoas. Juntos servimos ao nosso Deus, juntos aguardamos o céu. E são esses os nossos ideais e esperanças para todas as famílias, que Deus nos ajude a alcançar esse modelo ideal de família conforme a vontade dele, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui com nossa família, ou enquanto representantes da nossa família, aqui nesse culto à noite. E nós ouvimos, Senhor Deus, essa ordem que o Senhor nos dá de buscar o fortalecimento que só pode acontecer quando vem do Senhor e quando nós buscamos o Senhor. Que o Senhor nos dê esse olhar de amor, esse olhar de carinho pelas pessoas da nossa família, que nós possamos verdadeiramente nos enxergarmos como a luz do Senhor para eles, enxergarmos como a responsabilidade de cuidarmos espiritualmente dessas vidas, de apresentarmos essas vidas ao Senhor, que nós possamos romper esses obstáculos, Senhor. Nós não podemos evitar que esses obstáculos estejam no nosso caminho, mas o Senhor nos exorta, nos exortou nessa noite a romper esses obstáculos, a enxergá-los primeiramente. É importante que o Senhor traga luz ao nosso coração, enxergarmos essas coisas, enxergarmos essas pedras que estão no caminho do fortalecimento da nossa família, das pessoas que nós amamos, enxergarmos isso, Senhor. Se nós não enxergarmos, certamente nós não iremos lutar contra essas coisas, nós não iremos conseguir desviar dessas coisas. Então que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para percebermos esses obstáculos e assim, então, percebendo essas coisas, nós possamos buscar, como o autor da sua palavra, o Espírito Santo disse para nós, esse fortalecimento que vem exclusivamente do Senhor e no Senhor para cada um de nós. Deus, abençoe cada família que está aqui nessa noite e que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão enquanto família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos
És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Esse casal falou essa noite, me ajuda a aplicar isso na minha casa, no meu relacionamento, com meus pais, com os meus filhos, com minha esposa, com meu marido. Pai, muito obrigado por essa noite, cara. A bênção, Senhor, realmente uma serva de Deus, que tem sido bênção aqui para a nossa igreja. Eu peço ao Senhor que essa palavra